Então, nesse terceiro e último bloco, a gente continua com o Marcelo Labanca Corrêa de Araújo, que recentemente, em 2013, encerrou o pós-doutorado na Universidade de Pisa, na Itália, é mestre e doutor pela UFPE, e é também professor do mestrado da Universidade Católica de Pernambuco, e agora com o doutorado. Vamos falar um pouco sobre o mestrado e o doutorado da Universidade Católica. Eu acho que é um tema que merece um espaço assim bastante, com certeza, importante. Explica aí, quer dizer, o mestrado ele tem 2 linhas de pesquisa. Sim. Fala sobre elas. Nosso programa de pós-graduação, que é o programa de pós-graduação stricto sensu, Certo. que existe a chamada pós-graduação lato sensu, existe a pós-graduação stricto sensu. As chamadas pós-graduações lato sensu são os conhecidos cursos de especialização. 360 horas, você faz aquele curso sobre um tema específico, desenvolve um trabalho final, concluindo o curso. Já o mestrado e o doutorado, ele tem uma pegada de pesquisa. Interessante, por exemplo, aqui no Brasil existe ainda o chamado mestrado. Na Europa, você tem o chamado master, mas com uma visão mais profissional, digamos assim. Mas o chamado mestrado nosso é um mestrado de pesquisa. Isso é uma característica, né? Talvez aí com influência portuguesa. Quando eu falo Europa, estou generalizando, mas existem, claro, as exceções. Então, no exterior, o que é comum é você fazer, por exemplo, doutorado direto. Na Itália chama dottorato di ricerca. Ricerca Pesquisa. é pesquisa. Então, a finalidade de uma pós-graduação stricto sensu, mestrado, doutorado, é pesquisa. O que você vai fazer? Você vai pesquisar. Você tem que saber qual é a contribuição que você vai dar à comunidade jurídica. O seu trabalho, a sua dissertação de mestrado ou a sua tese de doutorado, tem que servir para ajudar a vida de alguém. Porque é a sua contribuição científica. Você é um cientista. Então, no caso da Universidade Católica, nós temos 2 linhas de pesquisa. Uma que vai abranger pesquisas mais voltadas a questões processuais, seja processo tributário, processo civil, enfim. Todas as questões sobre como o processo ele vai funcionar para poder gerar efetividade de direitos, questão da hermenêutica processual, e a outra questão vinculada à chamada jurisdição e direitos humanos, que vai analisar de que maneira os direitos humanos, direitos fundamentais, eles são tratados, eles podem passar por um processo de afirmação quando eles são na sua relação com o judiciário, o exercício da jurisdição. Nessa segunda linha, que na verdade é a primeira lá na ordem, que é a jurisdição e direitos humanos, então você tem pesquisa, por exemplo, na área de criminologia, tem um grupo muito forte, que é o Grupo Asa Branca, certo, que é coordenado por Marília. Tem o grupo de pesquisa de direito constitucional, que é o chamado REC, Recife Estudos Constitucionais, Grupo REC, cujo líder é o professor João Paulo. Tem diversos grupos. Tem um grupo que você coordena, que você lidera política lá. Política e tributação. Política e tributação, aspectos materiais e processuais, né? Tem o grupo que o professor Fábio Túlio coordena, que é também na área de direitos sociais, o direito do trabalho. Tem um grupo de linguagem de direito, que já fez vários eventos, né, que é a professora Virginia Colares, enfim. É um programa que ele vem cada vez mais se afirmando como um programa consolidado, não mais em processo de consolidação. O programa de pós-graduação, eu estou me referindo a ele. Então, agora com o nosso doutorado. Perfeito. E aí eu te pergunto o seguinte: é muito comum as pessoas dizerem que o intelectual que não fala inglês, ele é esquecido. E aí essa internacionalização do doutorado, como é que você vê a necessidade de se falar algum, no caso do doutorado, 2 idiomas estrangeiros? Isso é difícil no Nordeste? Não, veja, a questão da internacionalização dos programas, ela não é uma simples exigência formal da CAPES. É porque um programa, um cientista, ele não pode ser conversador consigo próprio. Não pode haver um monólogo, não existe ilhas de saberes, não pode haver ilhas de saberes na ciência. Você tem que trocar ideia. Então,
você tem que ter inserção. Então a internacionalização, ela parte do pressuposto de que você vai desenvolver atividades fora, as pessoas de fora elas vão desenvolver atividades no próprio programa, ou seja, ela parte de um pressuposto de capilaridade, de que as fronteiras do programa elas não são impermeáveis, ao contrário, são permeáveis, que existem contatos, seja em publicação, você publica no exterior, você participa de eventos no exterior, faz palestras, ou seja, você faz parte de um programa, você como professor no caso, ou como aluno também, porque os alunos também entram nisso. Claro. Se o programa ele tem bolsistas ou não tem bolsistas que vêm do estrangeiro, se eles têm alunos estrangeiros, lá na universidade a gente já teve um aluno italiano, por exemplo. Na UNB existem vários alunos estrangeiros, na UNB, por exemplo, eles abrem processo seletivo de bolsa específico só para alunos estrangeiros. Por quê? Porque é a capacidade de você dialogar com aquele que é diferente. Isso é muito importante para quem é da área científica. Veja bem, Hélio. Veja bem. A ciência, ela tem um quê de universalizante, certo? Mas as ciências sociais aplicadas, especificamente a ciência jurídica, ela tem a sua própria realidade decorrente de aspectos sociais, sócio-históricos, culturais, que são próprios específicos do Brasil ou da Argentina, mas ela tem também aquilo que é geral. Matemática, o cara faz um cálculo de matemática aqui, é o mesmo cálculo que o cara faz na China. Um médico, o corpo humano é o mesmo corpo humano brasileiro, o mesmo corpo humano. Se o cara tiver um apendicite, o apêndice que um chinês tem é o mesmo apêndice que um brasileiro tem. Óbvio que na ciência médica você pode mudar concepções ou teorias científicas a partir do exame do corpo humano em razão do histórico da alimentação, do tipo de clima daquela determinada cultura, mas via de regra essas ciências elas têm padrões que são mais universais do que as ciências sociais aplicadas. No caso do direito, você não tem isso tanto, porque as realidades jurídicas não são tão iguais. Se você tem, aí eu pego o exemplo das comunidades derivadas do chamado da língua inglesa, a comunidade anglo-saxônica. Então, você tem um padrão de normas jurídicas que se utilizam de institutos de determinados países, sempre, né? Ou seja, utilizam direito comparado com mais frequência, no caso da Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, porque tem a matriz inglesa, entendeu? Agora, no caso do Brasil, no caso da Espanha, no caso da Itália, no caso da França, então você tem uma diferença maior entre direitos. Aí eu lhe pergunto, eu lhe respondo, tá. É importante saber inglês? É muito importante. É muito importante porque você tem que dialogar. E como é que você vai dialogar em línguas diferentes se você não tem? Então, queira ou não queira, a língua inglesa é a língua universal. Atualmente, tem dúvida. Queira ou não queira. Atualmente. Goste ou não goste. Não adianta você só saber the book is on the table. Você tem que saber compreender, falar, escrever inglês. The hedge funds. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Porque, nota bem, eu tenho a impressão que o heading, ele vem crescendo de uma maneira tal, e é assunto de dia a dia. Exemplifico e te passo a colocação. Sem falar de nomes nem de casos concretos, mas digamos que o Brasil tem uma empresa, uma grande empresa, em uma área de combustível, de petróleo, enfim. Essa empresa possui outras empresas dentro do seu grupo, fora do Brasil. Então, o que acontece? E é o que eu te pergunto. Essa empresa pode vir a ser processada por pessoas da Holanda, por pessoas dos Estados Unidos. E aí nós, de alguma maneira, trazemos um problema da prática para a teoria. E aí o mestrado, casos paradigmáticos como estes, o que é que você acha? Acha que um aluno dentro do mestrado pode estudar processo concreto? Claro. Ou você concorda com os casos paradigmáticos? Claro. A teoria, inclusive hoje em dia, Hélio, no mestrado e no doutorado, o que se busca, não só no mestrado e no doutorado, mas se você quiser, por exemplo, fazer uma pesquisa subsidiada pelo governo, participar de um edital do CNPq ou da CAPES, eles vão verificar se você tem pesquisa empírica. Perfeitamente. Se você está fazendo uma pesquisa só teórica, saber como é que fulano de tal pensa em relação a tal assunto, fazer uma pesquisa bibliográfica, você não vai ter esse projeto aprovado, o governo não vai aportar dinheiro, não vai pagar para você executar esse projeto. Certo. Então, basicamente é obrigatoriedade hoje. Fazer pesquisa é você, como diz o
o jargão popular é matar a cobra, mostrar o pau. Você tem que dizer de que forma você agiu, como você agiu, quais foram os dados que você coletou, quais são os resultados da sua pesquisa. E aí é onde entra a questão do exame de dados, da coleta de dados, que é muito importante. Então você não pode ficar só na teoria, na abstração. Então, dentro disso, e continuando, eu te pergunto o seguinte, ainda no âmbito do heading. Recentemente, Justiça em Números saiu que o Supremo Tribunal Federal, 97,7% das suas decisões são monocráticas. Eu queria insistir nesse número. Supremo Tribunal, é um tribunal, um órgão colegiado, 97,7% das decisões são monocráticas. Um ministro só. Trabalhando com um assunto. Bom, menos de 2% decisões de turmas. E menos de 1% decisão de pleno. Ou seja, é um órgão colegiado que está se transformando a partir dos números, Justiça em Números, em um órgão monocrático. E aí cada ministro do Supremo Tribunal Federal funciona, tem um artigo dizendo isso, como federação, isoladamente, não funciona em grupo. Como é que você que esteve na Itália, tem uma experiência internacional, como é que você vê isto? Os tribunais devem funcionar mais em grupo? Com certeza. Ou as decisões monocráticas, esse é o caminho? Não, eu acho que na verdade eu acho que a decisão do Supremo Federal é toda retalhada, né? Uma coxa de retalhos. Você for pegar a forma de estrutura das decisões, você tem a estrutura da Common Law e da Civil Law. E o Supremo ele utiliza a forma da Common Law. Nós não somos Common Law, nós somos, digamos assim, majoritariamente, claro que tem os elementos de todos os, né? Civil Law. Mas na Common Law, cada juiz dá uma decisão e depois você junta e ver qual foi o resultado da corte. Na Civil Law, não. Esse sistema da Common Law é exatamente o sistema da seriatim opinion, que é um sistema fatiado, é um fatiamento da decisão da corte. Na Civil Law, não há isso. Na Civil Law, a decisão é a decisão da corte. Pegar o caso italiano. Tá certo. Você pega a decisão da Itália, da Corte Constitucional Italiana, você lê a decisão. Aquela decisão é da corte. Você não sabe como julgou o ministro A, o giudice, como ele chama lá, A ou B ou C. É uma única decisão. É a corte quem julgou. Ah, como foi que pensou fulano e tal? Você não sabe. Aqui não. Aqui você tem vários votos. Voto de Marco Aurélio, 80 páginas. Voto de Gilmar Mendes, 120 páginas. Depois, para você entender qual é a ratio decidente da decisão, é difícil, porque você vai ter que... Uns concordam com alguns aspectos, discordam. Na Itália não é assim. Na Itália você só consegue saber se um juiz não julgou igual aquilo, se ele foi inicialmente designado relator. Então, por exemplo, Marcelo Labanca foi designado como relator e depois, quando saiu o acórdão, apareceu outro relator lá. Aí, eita, Marcelo Labanca não concordou com essa decisão, ele votou contra isso aqui. É a única forma de você saber como um juiz na Corte Constitucional Italiana julgou, ou pelo menos como saber como ele não julgou. Não é melhor assim? De quem é a decisão? A decisão não é da corte? Aí vamos pegar o caso do mensalão, que foi um caso muito, né? Era isso que... Fulano e tal. Eu vi, por exemplo, está no YouTube, viu, Hélio? Não, eu trouxe aqui só para a gente tem uma discussão. Tudo isso. É o seguinte, é interessante dentro do que o Marcelo está colocando. É o juiz que julga assim, o juiz que julga assado. A academia, e nós também estamos na academia, o Marcelo é procurador, não é? A academia, ela esquece um pouco de estudar os casos importantes, os casos paradigmáticos no Brasil. Por exemplo, eu trouxe aqui vários. No ano de 2004, não é tão distante assim, na Europa, que ocorreu no século XII, se estuda com naturalidade. Nós tivemos o escândalo dos bingos, dos vampiros, em 2005, dos Correios, mensalão, dólares na cueca, mensalinho. 2006, Toninho Barcelona, Nossa Caixa, quebra do sigilo bancário de caseiro Francenil, sanguessugas, Renascer em Cristo. 2007, Hurricane, Octopus, Navalha. E aqui eu tenho... São vários. Eu tenho aqui a lista. Eu não percebo na universidade, mesmo estando durante todo esse período na universidade,
brasileira. Esse interesse. Então, se a universidade não tem interesse, como é que, de algum modo, a população teria interesse de acompanhar como funciona, quem sabe até propor novas soluções para o Supremo, se a matéria não é do interesse da universidade? O que você pensa a respeito? Olha, em relação à universidade de maneira genérica, existem vários grupos de pesquisa que têm como foco observar como o judiciário julga. Então, vamos pegar o Observatório de Justiça Constitucional, que é lá do IDP. Existem várias contribuições que são feitas. Só lembrando. IDP é o Instituto de Direito Público lá de Brasília. Não é? Eles têm um Observatório de Justiça Constitucional. Até o Ministro Supremo. É porque, exatamente, é aquela história de Gilmar, de vez em quando sai na imprensa, Gilmar é dono, não é dono do IDP, é aquela história. Existe, por exemplo, um grupo bem bacana, que é o grupo do Ribas, que é do Rio de Janeiro, que ele também tem uma espécie de observatório sobre a Corte Constitucional ou sobre o Supremo Tribunal. Publicações sobre essas operações, tal como eu coloquei. Veja só, sobre as operações, sobre todas as que você falou. Caso paradigmático. Não, agora, por exemplo, uma outra decisão do Supremo que surge e que eles entendem que falta um padrão mínimo de racionalidade, ou que está havendo uma manipulação, aí eles fazem uma análise, fazem uma pesquisa. O nosso próprio grupo de pesquisa, o REC, né, ele fez REC repete o que significa? REC, RSC, é Recife Estudos Constitucionais. Certo. É um grupo de pesquisa lá do Diretório de Grupos do CNPq, que nós fazemos parte, o grupo está, digamos assim, ele tem moradia no programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado da Universidade Católica de Pernambuco. Então, vez por outra, a gente se posiciona em relação a como o judiciário vem julgando esses casos. Então, a gente se posicionou sobre não só o judiciário, mas o legislativo. Então, por exemplo, a questão da emenda constitucional poder ser novamente recolocada, ou poder ser novamente colocada após uma rejeição, no caso da discussão da maioridade, a gente se posicionou. A questão da... Essa é importante. Vamos ficar um pouquinho com essa. Quer dizer, como acho que muitos sabem, discutiu-se no Brasil a maioridade penal, se deveria ou não deveria ser reduzida para crimes hediondos. Então, nem todos os crimes hediondos, mas para aqueles crimes hediondos considerados mais sérios. Aí se defendeu a redução da maioridade. E muitos não defenderam a não redução da maioridade. O grupo REC se posicionou no caso dos crimes hediondos, a favor ou contra a redução? Não, nós não nos posicionamos no mérito contra ou a favor. Nós examinamos a questão do princípio da irrepetibilidade no processo legislativo, porque a Constituição Federal ela tem um dispositivo que diz que a matéria já apreciada e rejeitada ela só pode ser objeto de nova deliberação numa outra sessão legislativa. A sessão legislativa está lá no artigo 57, no caput, conceito de sessão legislativa. Vai ali entre comecinho de fevereiro e meados final ali de dezembro, com o recesso no meio, né? Então, se você tem algo que é rejeitado durante aquele ano, tem mais ou menos o tempo de duração de um ano civil. Ele não pode ser recolocado para discussão no mesmo ano, só no ano seguinte, ou em outra sessão legislativa. Isso é para impedir aquilo que se chama água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Digamos que uma matéria seja rejeitada hoje. Aí amanhã chega o cara oferecendo cargos para os deputados ou algum tipo de benesse, aí é rejeitado de novo. Aí vem amanhã o poder econômico, depois da manhã o poder econômico concedendo algumas vantagens, aí termina sendo aprovada. Então, respeite a autoridade da decisão do parlamento. Rejeitou, quer rediscutir, só recoloca na próxima questão. Então, no caso concreto lá, o que aconteceu foi que o presidente da Câmara, ele colocou no dia seguinte a rejeição da emenda. A emenda, ela procurava baixar a idade, né? Então, foi rejeitada. Aí, no dia seguinte, 1 ou 2 dias depois, ele recolocou a discussão e foi aprovado. Então, não respeitou o princípio da repetibilidade. Mas aí, ele utilizou de uma firula regimental. Ele disse que, na verdade, aquele que tinha sido rejeitado foi o substitutivo. E não a própria emenda. Sim. Então a emenda sim, ela foi votada, não o substitutivo. Mas aí foi o que ele fez, aí foi como nós nos posicionamos. Ele deu uma interpretação
da Constituição à luz do regimento, e não o contrário. Ele tem que interpretar o regimento à luz da Constituição, e não a Constituição à luz do regimento. E veja como é importante a gente ter o REC nisso tudo, ter grupos de estudos, grupos de pesquisa e a comunidade em geral. Porque a questão é exatamente essa, ou seja, os crimes não eram exatamente os mesmos, mas eram semelhantes. Os crimes, a emenda não era exatamente igual em relação aos tipos, mas eram semelhantes. Isso poderia ocorrer, por outro lado, o 67, que tu falasses há pouco. Se trata de... 57. Não, eu digo o 67, o 67 diz já respeito de a projeto de lei. lei. Não é? Então, em se tratando de projeto de lei... Aí pode ter a maioria absoluta apresentando. Exatamente. Aí só é possível se houver a maioria absoluta dos Sim. membros de qualquer das casas do Congresso. Mas não é o caso das emendas, nacional. né? Porque as emendas, ela está, acho que no parágrafo 5º do artigo 60. A emenda você não pode... Essa regra, tipo assim, o princípio da repetibilidade no processo legislativo, ele existe em 3 dispositivos constitucionais. No 67, no 62, parágrafo 10 e no 60, parágrafo 5º. O 62, parágrafo 10 é das medidas provisórias. Ele não estabelece exceção. Rejeitou, meu velho, só no próximo ano. O 60, parágrafo 5º, mesma coisa. Rejeitou, caixão vela preta, só no próximo ano. Agora o 67, ele possibilita a reapresentação, a rediscussão da matéria, desde que você tenha a maioria dos membros da festa. Então tem uma festinha aqui com 100 pessoas. A gente colocou para discutir, vai ser o quê? Vai ser música funk ou vai ser forró? Aí então dizia o funk, aí depois de 10 minutos, bora discutir de novo se vai ser funk ou forró. Não, já discutiu o que era funk, respeita a decisão. Mas aí a gente pode rediscutir, se for projeto de lei pelo 67, aí pode, desde que 51 pessoas, ou seja, mais da metade da festa, coloque a questão novamente para deliberação. Provoque, alguém tem que provocar. É a única exceção que existe, você está certo. Então, com relação ao parágrafo 5º do artigo 60, se diz a matéria constante proposta de emenda. E o que se põe à discussão é se deveriam ser os mesmos tipos, exatamente, outros tipos poderiam surgir para efeito de discussão. Então, quero mostrar que, se, portanto, fossem outros tipos, não seria a mesma matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada. Então, eu quero mostrar para quem está nos escutando como esses assuntos, que podem dizer, não, isso é só uma questão de acadêmico, de teórico. É uma questão prática, né? Como esses assuntos têm importância. Com certeza. Têm relevância no dia a dia. Com certeza. Redução da maioridade penal em crimes hediondos. Orçamento. Não é? Estado de coisas constitucional. E a discussão orçamentária é forte aí no estado de coisas inconstitucional, chamado Claro. SCI. Porque Sem o SCI, dúvida ele nenhuma. faz... O SCI, ele viabiliza a corte, o controle. No caso do deslocamento forçado, foram 23 recomendações, Hélio. Perfeito. 23 foi 26 providências que a Corte determinou do ponto de vista de revogação de decisões anteriores, de orientação, de comandos obrigatórios. Isso é muito importante. Tão importante, gente, que se vocês escutarem hoje a questão dos Estados Unidos, o pronunciamento de presidente, o candidato a presidente dos Estados Unidos em relação à Alemanha e como está se posicionando a Europa, se fecha ou não fecha a imigração. Crianças estão morrendo. E aí, qual a postura da Europa e dos Estados Unidos em relação à imigração? Não é? Isso é um ponto muito sensível. E isso tem a ver com orçamento, porque se diz, olha, se mais pessoas estiverem aqui, nós não temos condições de manter o nosso nível de vida. Por outro lado, se não entrarem essas pessoas, elas vão morrer. São milhares e milhares de pessoas. Então, olhe como a questão orçamentária tem a ver, dialoga diretamente com os direitos humanos. Claro, sem dúvida alguma, porque os direitos têm custos, né? Na verdade, alguns dizem não, hoje em dia já não se fala tanto nisso, mas que só os direitos sociais teriam custos. Não. Mas os custos, eles são dos direitos, se você for partir para uma ideia fragmentadora de direitos individuais, direitos sociais, até os próprios direitos, a própria liberdade de expressão, direito de ir e vir, o Estado ele tem um custo. Greve de polícia, por exemplo, ela inviabiliza parcialmente, digamos assim, o direito à locomoção, né? Agora mesmo a dengue, a chikungunya, isso passa por questão orçamentária também. Com certeza. Não é? A zika. Então, quais os recursos deverão ser encaminhados? Então, o direito tributário, o direito financeiro dialoga com a saúde e com a educação profundamente. Bom, e é dentro disso que eu te pergunto o seguinte. Bom, é natural que existam dissensos na sociedade. As pessoas discordem. E aí se fala
muitas vezes em uma transição, quando há uma mudança de regime, uma justiça de transição, uma justiça transicional. A Comissão da Verdade, por exemplo, a lei de anistia. Não é? E aí, é possível negociar a memória? Olha, você fez isso, você também fez, a gente esquece. Como é que funciona a questão da justiça transicional? No meu modo de ver, não. A justiça, a chamada justiça de transição, ela é uma expressão utilizada para regime ou para países que passaram por um regime de exceção ditatorial, por exemplo, e que depois buscam investigar e punir, através da chamada justiça de transição, aquelas pessoas que cometeram crimes durante o regime de exceção. Então, como por exemplo, na ditadura militar. A ditadura militar brasileira, você teve funcionários do Estado que cortaram o dedo das pessoas, torturaram, mataram. Que claro que isso não era, digamos assim, o Estado brasileiro como um todo, mas era uma, já ficou comprovado isso, era uma política de Estado, digamos assim, que vinha de uma determinação estatal. Então, na Espanha de Franco, por exemplo, você teve uma justiça transicional. No Chile, o Chile você teve uma justiça de transição. No Brasil a gente está engateando, a gente tem comissões da verdade, mas existem posicionamentos que dizem que não, deve ser anistiado. Eu digo só uma coisa, a justiça de transição, ela parte do pressuposto de que se você deixar pessoas impunes com base em anistia, isso é um incentivo a que novos regimes militares voltem a ocorrer. É por isso que, no meu modo de ver, eu tenho a seguinte visão. Eu acho que não pode haver a chamada autoanistia. Eu acho que o regime militar, seja em qualquer país, ele não pode, vendo que vai entregar o governo para os civis, passar o governo para os civis, aí ele baixa uma lei, ele edita uma lei de anistia, anistiando todo mundo. Porque isso é uma autoanistia. Então, antes de ele sair apagar a luz, ele deixa todo mundo zerado. Porque se você não... O ser humano, ele tem que andar para frente. Ele tem que olhar para frente e ele tem que buscar o seu futuro. Mas você é o que é, também muito em razão do seu passado. Então, o olhar para trás não é ficar preso ao passado. O olhar para trás é se reconstruir, saber quem você é, saber a sua memória, saber o que aconteceu para que você possa dali caminhar adiante e aprender com seus próprios erros e fazer com que esses erros não se repitam. Por isso aqui, a justiça de transição, ela tem esse papel importantíssimo que infelizmente o Supremo Tribunal Federal, ele em decisão reconheceu como válida a questão da lei da anistia para anistiar inclusive funcionários do Estado que torturaram, que mataram. Então eu pessoalmente tenho uma visão contrária, digamos assim, a essa posição do Supremo Tribunal Federal. Então, em função do tempo, eu vou fazer uma última pergunta e já deixando aqui os meus agradecimentos para o Marcelo por ele ter vindo e ter permitido que a gente tivesse esse debate tão aceso. Que bom. O passado não é tão claro. Assim como o futuro a gente não conhece, é muito provável que também nós não conheçamos o passado. Há vários elementos do passado que nós não conhecemos. E aí? É sempre permitido ao direito ir ao passado para tentar redescobrir o passado. Isso digamos, uma tarefa que não se termina. A história é uma tarefa que não se termina. Ou você acha que o passado está claro? Não, o passado não está claro, né? Especificamente no caso da justiça de transição, se tivesse claro, o Brasil não teria sido condenado. Gente, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana. Existe um sistema de proteção de direitos humanos, o sistema internacional de proteção de direitos humanos, ele tem alguns sistemas regionais. Então você tem o africano, tem o europeu, com a corte lá de Estrasburgo, e você tem o brasileiro, que tem uma corte interamericana que fica em São José, na Costa Rica. Então o Brasil ele foi condenado a passar a limpo o seu passado. Não está claro o passado do Brasil. Ele foi condenado e por isso é que foi constituída a Comissão Nacional da Verdade. Veja bem, veja que interessante, veja a sede de conhecer o seu passado, Hélio.
ele foi condenado e uma das condenações foi exatamente buscar a verdade. Por isso a Comissão Nacional da Verdade. Mas veja a sede, porque vários estados membros criaram comissões estaduais da verdade e alguns municípios comissões municipais da verdade. Não precisava, de acordo com a condenação, no caso Gomes Lund, da Corte Araújo, não precisava ter comissões estaduais, mas eles fizeram. Por quê? Porque existiam aparatos estaduais de opressão ao regime militar, de opressão do regime militar, na verdade. Então, para mim, está muito claro que o passado não está claro e que precisa ser apurado. Então, gente, hoje nós escutamos o Marcelo Labanca também. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Hélio. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.